Agora 7h11. Repita. 7h11, pauta 2. Novos pedidos de vista adiam para hoje a votação das propostas sobre a privatização da Copel e a reforma administrativa. Duas das mais polêmicas propostas que estão em análise na Assembleia Legislativa estavam pautadas para debate na sessão de ontem, mas essas discussões foram adiadas então para hoje. O texto que transforma a Companhia Paranaense de Energia em corporação com capital disperso recebeu um pedido de vista na Comissão de Finanças. Já o projeto que propõe a reforma administrativa teve o trâmite atrasado novamente por conta de um novo pedido de vistas na Comissão de Constituição e Justiça. Com isso, as duas proposições serão avaliadas pelos colegiados em reunião agora cedo, a partir das 9 da manhã, antes de serem pautadas para o plenário, que acontece com sessão no período da tarde. E mesmo não sendo votadas na sessão de ontem, os projetos renderam bastante discussão. Servidores da Copel marcaram presença nas galerias da Alep e reforçaram o coro da bancada de oposição. Em diversos momentos, a sessão precisou ser interrompida devido aos gritos dos servidores. O tema vem sendo alvo de intensos debates que, mesmo integrantes da base aliada de Ratinho Júnior admitem que são contrários à possível privatização da Copel. Um desses parlamentares é Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário da Casa. Vamos ouvir o que ele falou sobre o assunto. Eu entendo, eu estou conversando com os parlamentares, né? Eu sou contrário à aprovação do projeto que privatiza a Copel, por ser, na minha avaliação, contrário ao interesse público. Eu converso com os parlamentares e, obviamente, o governo também faz a conversa com os parlamentares, né? Também argumentando temas, sempre com elevado espírito público, na minha avaliação, ambos fazendo a mesma coisa. É uma dinâmica que envolve o parlamento, que cada um decide por si próprio, né? Então, eu tenho minha posição, outros também terão posições como a minha, da própria bancada do PSD, e outros, obviamente, apoiarão o projeto que foi enviado aqui à casa pelo governador Ratinho Júnior. Para os integrantes da oposição, a forma acelerada como o governo encaminhou esses projetos para a Assembleia dificulta o diálogo. O deputado Goura, do PDT, criticou a medida do Executivo. A gente recebe 17 projetos de lei, projetos que versam desde a privatização da Copel, da mudança de gestão do Colégio Estadual do Paraná, da mudança de gestão da Biblioteca Pública do Paraná, projetos que mexem com a carga tributária da agricultura, do setor de bebidas, de várias questões em regime de urgência no meio da Copa do Mundo. Eu não tenho outra palavra para dizer isso, a não ser demagogia. Em regime de urgência, para quem nos escuta entender, é um modelo de tramitação apressada, acelerada, que retira dos deputados a prerrogativa do amplo debate, que retira da sociedade paranaense a oportunidade de discutir os projetos que vão impactar a sua vida. Então, é um desrespeito. Já o presidente da Assembleia, o deputado Ademar Traiano, do PSD, explicou que o processo de analisar os textos em regime de urgência está previsto no cronograma de votação dos deputados. Está dentro de todo o organograma do processo de votação, tanto a reforma, né, quanto a questão do projeto da Copel. Nós temos aí estabelecido toda uma regra para a convocação de comissões permanentes da Casa e a Comissão de Constituição e Justiça, e entregar ela votada até quinta-feira. Todo e qualquer projeto tem um rito. Como vem em regime de urgência, ele tem um rito diferenciado. O regime de urgência nos permite até abrir mão de prazos, né, previstos dentro do regimento interno. O problema é que o governo encaminhou exatamente no encerramento do período legislativo. Nós temos que votar. Além das propostas sobre a Copel e a reforma administrativa, a expectativa é que outros textos do pacotão do governo e que tramitam em urgência também sejam analisados pelos deputados no plenário durante a sessão de hoje. Olha, essa questão da Copel é que a oposição é contra, né? A esquerda é contra porque quer as estatais lá para que, se eles assumirem o governo um dia, possam nomear a companheirada. É por isso, só por isso. Então, o problema é o regime de urgência. Se não fosse o regime de urgência, ia ter outro, e outro, e outro. Então, é cortina de fumaça para a oposição poder colocar o que ela diz, que é ser contra a privatização. Eles querem um Estado grande. Eles querem esse Estado imenso, que não deixa o cidadão ter poder de escolha, que não deixa o cidadão poder cobrar um melhor serviço, que não deixa o cidadão poder exigir a eficiência dos serviços públicos. Já falamos aqui mais de uma vez. Olha a Telebrás. A linha telefônica no Brasil
custava o preço de um carro popular. As pessoas alugavam linhas telefônicas. Privatizou, melhorou. Nós tínhamos aí um problema no Brasil do monopólio da exploração de petróleo. Flexibilizou essas regras, melhorou o mercado. Nós tínhamos aí outros tantos exemplos que eu posso dar aqui de serviços que eram dominados pelo Estado, a mineração, Vale do Rio Doce, privatizou, melhorou, o Brasil ampliou a sua capacidade de produção nesse sentido. Então, os exemplos estão aí, é só querer ver. O problema é que a esquerda muitas vezes fecha os olhos e aí inventa narrativas para defender o indefensável. Olha, a questão ideológica que norteia, que pauta esses deputados, que pauta o discurso desses grupos sindicais, ele é absolutamente ultrapassado. Tem que ter uma compreensão mais ampla de qual é o papel do Estado, qual é o papel de algumas empresas públicas, porque é o seguinte, ficar com esse discurso da década de 50, que vem lá do Getúlio Vargas, aquele ufanismo nacionalista, não funciona mais. O mundo mudou. Não adianta você ficar imaginando que ter o controle absoluto de uma companhia vai garantir que os interesses reais da população vão ser priorizados. Hoje você pode ter uma gestão boa da Copel, amanhã ninguém garante isso, porque muitas vezes essas empresas acabam sendo instrumentos exclusivamente políticos. A gente viu o que a Lava Jato deixou claro para todos nós quais eram os critérios utilizados na época no governo federal para nomeação. E isso permeava uma série de outras estatais. A quantidade de investigações Brasil afora que mostram que um controle excessivo do Estado ele é pernicioso para o interesse público é verdadeiro. Quando você tem ali essa empresa controlada exclusivamente ou majoritariamente pelo poder público, você tem aquilo, eles pegam os lucros e utilizam como querem, e você tem o prejuízo distribuído por toda a sociedade. A gente lembra no apagar das luzes quantas vezes o governo federal precisou recapitalizar ali a Petrobras. Então, assim, esse discurso, essa necessidade de manter as estatais, ele já passou faz muito tempo. Agora, precisa ter a compreensão muito simples do seguinte: o que vai acontecer agora é uma pulverização. Você vai trocar uma quantidade de ativos, que é uma parcela das ações da Copel, para você conseguir investir esses ativos em outros ativos. Nesse caso, investimento em infraestrutura, investimento que vão beneficiar a sociedade como um todo. Então é isso, precisa olhar para frente. Agora, tem muita gente, Mark, que olha, que legisla, olhando pelo retrovisor, olhando para trás.